A Colômbia ela está em um momento crítico. Eles estão há anos com esse governo, com uma política que destruiu a economia, a segurança e a credibilidade internacional do país. Como haverá eleições na Colômbia, eles têm chance de melhorar o país. E como eu vivi alguns anos da minha vida na Colômbia, vou dar minha opinião sobre em quem os colombianos deveriam votar nessas eleições. Os principais candidatos são Abelardo, Paloma e Cepeda. Primeiro vou falar sobre Cepeda, que representa o continuismo que deteriorou a Colômbia nos últimos anos. Cepeda não tem um projeto político próprio. Seu único plano político é ser a continuação de Gustavo Petro. E se ele é a continuação de Petro, isso significa que a Colômbia está sendo ameaçada de afundar ainda mais na ruína. Vou contar quando conheci Gustavo Petro na adolescência e vocês entenderão algo sobre esses socialistas. Mas vamos seguir analisando no vídeo. Voltando a uma análise mais rigorosa sobre a ideologia de Iván Cepeda, Cepeda é um cara que cresceu e se alimentou do comunismo. Cepeda não esconde que seu objetivo é levar a Colômbia a uma situação como a de Cuba e como a da Venezuela. A visão comunista dele é perigosa, porque eles acreditam que se houver pobres, eles podem continuar no poder. Mas ele percebe que qualquer pessoa que progrida é um burguês, inimigo do país. Vocês entendem quais consequências isso pode trazer para o desenvolvimento de um país? Cepeda é um candidato que divide o país, que polariza. Esse cara estigmatiza as pessoas trabalhadoras do país. Cepeda é amigo e defensor dos narco-guerrilheiros que destruíram o país por décadas. E isso eu não preciso dizer a nenhum colombiano, né? O sofrimento que vocês passaram. Isso é justamente causado pelo lado com o qual Iván Cepeda se identifica. As mesmas máfias que apoiaram Petro são as mesmas que apoiam Iván Cepeda. São a mesma coisa. E o pior é quando Iván Cepeda justifica os crimes que acontecem no governo de Petro. Ele os classifica como uma simples invenção da oligarquia. De forma mais pessoal, ele considera que Israel é um estado genocida, o que é uma mentira fatal. E ele se recusa a restabelecer relações com Israel, o que é um erro fatal. Isso vai custar muito caro para a Colômbia se continuar desse jeito. Esta semana houve uma série de ataques terroristas na Colômbia. Muitas pessoas foram vítimas. Por que a segurança da Colômbia está piorando? E coincide que é o eco. Ao cortar relações diplomáticas com Israel, que fornece segurança à Colômbia, será que o país ficou mais vulnerável? Porque agora não está tendo os serviços de defesa que Israel pode fornecer e fornece para todo mundo que precisa. Bom, aí falamos de Cepeda. Agora, entre essas duas opções, em quem votar? Será na Paloma ou no Abelardo? Vou dar minha opinião. Paloma é admirável. Ela tem participado do combate ao antissemitismo, apesar de que, infelizmente, colocou como seu vice alguém que justamente pensa o oposto. Então, agora quero apresentar Abelardo como a alternativa que é o completo oposto do que é Cepeda. Abelardo é um líder de centro-direita e pode-se dizer, um dos melhores advogados de toda a Colômbia. Ele tem um profundo conhecimento em direito penal, administrativo, civil e constitucional. E isso garante que ele não vai cair em enganos e oportunismos. Ele não vai criar uma nova Constituição. Uma nova Constituição é um dos grandes perigos da continuidade de Petro. Vocês sabem, toda essa polêmica da Constituinte e o risco da Colômbia virar uma nova Venezuela não existe com Abelardo. Abelardo é um candidato verdadeiramente independente dos partidos tradicionais e não recebe dinheiro de empresários nem dinheiro sujo. Ele autogerencia sua campanha e por isso Abelardo não precisa retribuir favores políticos nem econômicos a ninguém. Muito menos com vínculos a organizações terroristas e máfias, como é o outro caso. E, em geral, Abelardo é defensor de valores como a integridade familiar, defensor das mães, das crianças. Mas o que eu gosto é que ele não vende ideias impossíveis de realizar para os mais vulneráveis, como prometem todos os socialistas. Abelardo tem planejamento real, o que é possível fazer. E, a propósito, essa é a razão pela qual toda a esquerda vota nos socialistas. Porque os socialistas podem prometer dinheiro, e não existem planos reais para esse tipo de utopias que eles oferecem. E por isso os países acabam colapsando economicamente, e a segurança é uma consequência disso. Com Abelardo há planos, eles estão estruturados. Além disso, e diferente de Cepeda, Abelardo não está sozinho. Ele tem especialistas reconhecidos mundialmente que estão com ele para ajudá-lo a levar todo o país adiante. Por exemplo, para ajudar na recuperação da Colômbia, Abelardo escolheu o Dr. José Manuel Restrepo. Ele foi decano, professor universitário e é reconhecido mundialmente no setor bancário internacional.
Esse Dr. Restrepo, independentemente das opiniões pessoais que vocês tenham, foi uma pessoa que, de fato, ajudou a Colômbia a superar o que havia acontecido durante a Covid-19 e, em geral, a visão econômica de Abelardo funciona ao eliminar a burocracia, cortando embaixadas desnecessárias. Ou seja, um modelo muito parecido com o da Argentina, de cortar gastos desnecessários do governo. E isso é ótimo, porque é isso que consegue atingir duramente a corrupção. Esse é o grande mal. Ele explora a Colômbia a toda a sua história. Quanto ao tema da segurança interna da Colômbia, ele já disse: Abelardo, zero negociações com os envolvidos nos acordos de paz fracassados que simplesmente serviram para fortalecer a guerrilha, como vimos nesses últimos dias. Ele também disse que vai dar uma ênfase especial ao sistema de saúde da Colômbia, que é um dos setores mais negligenciados, mais abandonados e que é vital para a população. E antes de encerrar este vídeo, vou contar agora sim a história de quando conheci Gustavo, para que vocês entendam essa diferença tão grande que existe entre candidatos como Cepeda e como Abelardo. Naquela época, quando eu era criança, depois adolescente, eu morava em uma região de Bogotá, a capital da Colômbia, em uma área onde vivia boa parte dos judeus da Colômbia. E não vou entrar em muitos detalhes, mas são bairros conhecidos por serem bairros de um status econômico que exige muito mais esforço financeiro. Ou seja, era uma região com impostos mais caros, aluguéis mais caros, com uma avaliação maior porque era o bairro onde pessoas com um status econômico mais alto moravam. E eu lembro que quando eu ia na casa do meu amigo, Joel, no prédio dele morava uma cantora famosa. Ela se chamava Marbel, que é uma cantora de música colombiana. E no prédio, também no mesmo prédio, vocês sabem quem morava lá? Nada mais, nada menos do que Gustavo Petro. Ele morava no tipo de prédio que eles tanto criticam. A oligarquia, os burgueses, eles, Petro, Cepeda. Embora eu ache que Cepeda morava no apartamento da namorada e ele vive às custas do que a namorada paga. Isso eu não sei, não me interessa, mas Cepeda estava lá. No mesmo prédio da elite, como eles chamam, que tanto criticam. Lembro de ver Petro saindo várias vezes, com seguranças, barulho e toda a ostentação deles. E em uma das áreas mais prestigiadas, a área mais prestigiada do país. Vocês entendem a incoerência de tudo isso que estou dizendo para vocês. Pessoas que têm uma narrativa, mas no final das contas fazem o oposto. Dizem que os ricos são maus e tudo isso. No fim, levam vida de ricos. Como conseguem isso? Petro ou Ivan Cepeda abriram empresa. Será que esses dois trabalharam a vida inteira para conseguir morar em lugares assim? Não. Esse privilégio de estar nesse status, eles conseguiram às custas de pessoas muito boas em todo o país, que dão ao país e contribuem para o país com seus impostos, para que no final quem leve sejam caras que estão levando o país à ruína. Em outro vídeo vou contar quando conheci Juan Manuel Santos. Ele era ministro da Defesa quando eu era criança e depois virou presidente da Colômbia. Ele também esteve no nosso bairro. Ele morava ao lado da casa de uma amiga minha, de quem serei testemunha no casamento. Ela vai se casar em breve, mas essa história fica para outra ocasião, quando Juan Manuel Santos for relevante. Voltando às vantagens de Abelardo, agora de forma mais pessoal, isso me parece totalmente irracional. É que Abelardo vai manter e fortalecer as relações com os Estados Unidos, algo que Petro vem destruindo e conseguindo piorar cada vez mais. Mas o mais importante que Abelardo vai fazer é restaurar a aliança histórica entre Colômbia e Israel. Isso significa não apenas reabrir a embaixada, mas significa recuperar os laços de agricultura, cooperação em educação, em tecnologia, em segurança. É que a questão da defesa é urgente no país. Senão o país vai se dividir e colapsar, tornando-se um estado falido como outros no continente. No geral, acho boa a decisão de apoiar Israel, estar alinhado do lado certo da história. Benditos sejam os que abençoam Israel. Acho que por isso Abelardo é uma boa opção para o país. Que, Bezrat Hashem, ele tenha sucesso. E veremos como a história se desenvolve. Hashem não abandona Israel. E aqueles que estiverem com Israel do lado certo da história continuarão conosco, construindo o mundo. Diferente dos inimigos que só querem destruí-lo. Colombianos, sucesso, sabedoria e Bezrat Hashem, que triunfem.